Desde sua descoberta em 1º de julho de 2025, o cometa 3I Atlas tornou-se o centro das atenções globais. Os astrônomos o descreveram como um cometa interestelar, um visitante raro que atravessa nosso sistema solar em uma trajetória nunca antes registrada. Essa classificação se espalhou rapidamente e a maioria das pessoas a aceitou sem hesitar. Em seguida, as novas imagens foram examinadas mais de perto. A cauda do cometa 3I Atlas não se estende para longe do Sol. Ela aponta diretamente para ele, de acordo com todos os modelos estabelecidos de comportamento de cometas. Isso deveria ser impossível. O vento solar e a pressão da radiação deveriam empurrar a matéria para fora, não puxá-la de volta. Não se tratava de uma anomalia isolada ou de um único ângulo de câmera. Observou-se a emergência simultânea de 3 a 4 jatos distintos, todos ignorando a influência do Sol. Em décadas de pesquisa sobre cometas, nada semelhante havia sido confirmado. Portanto, a questão não é mais se o cometa 3 Atlas é estranho. Se 3 Atlas não é um cometa, como devemos chamá-lo? Quando 3 Atlas foi detectado pela primeira vez, a palavra cometa apareceu quase automaticamente nas manchetes. Essa decisão não foi descuidada. Ela seguiu uma longa tradição na astronomia. Objetos que vêm de fora do sistema solar apresentam um brilho ao redor e viajam em trajetórias extremas, geralmente são classificados como cometas. É uma estrutura que os cientistas conhecem bem e que já funcionou muitas vezes antes. A principal razão para essa classificação foi sua órbita. O Asteroid 3 Atlas se move em uma trajetória hiperbólica, o que significa que não está ligado ao Sol e nunca retornará a ele. Só isso já o coloca fora da família de asteroides que orbitam o Sol repetidamente. Em casos anteriores, supôs-se que visitantes interestelares semelhantes fossem ricos em material volátil, o que naturalmente leva à liberação de gases à medida que se aproximam da luz solar. A liberação de gases é a principal suposição aqui. Em termos simples, quando um cometa aquece, os gases congelados se transformam em vapor e empurram a poeira para longe da superfície. Esse processo cria um coma e uma ou mais histórias. Como essa explicação correspondeu a inúmeras observações ao longo de décadas, tornou-se a lente padrão através da qual novos objetos são interpretados. Mas essa classificação é baseada em modelos, não em provas diretas. A liberação de gases é frequentemente inferida, não medida. Os cientistas observam movimento, mudanças de brilho ou névoa ao redor e então aplicam uma explicação física que geralmente se encaixa. Na maioria das vezes, esse atalho funciona bem o suficiente. O problema começa quando o comportamento observado se recusa a cooperar. Com o Atlas 3I, o rótulo veio primeiro e os dados vieram depois. À medida que imagens de maior qualidade e janelas de observação mais longas se tornaram disponíveis, o comportamento físico começou a se desviar do que o modelo do cometa previa. Os jatos não se comportavam como plumas impulsionadas por gás. A cauda não respondeu da maneira que a pressão da radiação exige. Em vez de reforçar a classificação original, cada novo conjunto de dados introduziu atrito. É aqui que a principal contradição da história se manifesta. O nome soa familiar, a categoria parece segura. Mas o próprio objeto continua a quebrar as regras associadas a esse nome. Na ciência, os rótulos devem seguir as evidências, e não o contrário. Quando um rótulo sobrevive apenas por conveniência, ele se torna uma venda nos olhos. O Observatório 3 Atlas agora ocupa esse espaço incômodo. É chamado de cometa porque esse é o espaço disponível mais próximo. No entanto, a crescente quantidade de observações se recusa a se acomodar dentro dele. E uma vez que essa lacuna aparece, ela não pode ser ignorada. Para entender por que o cometa 3 Atlas está causando tanta preocupação, precisamos dar um passo atrás e observar uma regra simples que tem guiado a ciência dos cometas por décadas. Não importa o quão estranho um cometa pareça, ele sempre obedece às mesmas forças básicas quando se aproxima do Sol. A cauda de um cometa não é decorativa. É uma resposta física. À medida que a luz solar aquece a superfície, o material congelado se transforma em gás. Esse gás arrasta poeira consigo, formando uma nuvem ao redor do núcleo. A partir daí, duas forças entram em ação. O vento solar empurra partículas carregadas para fora. A pressão da radiação empurra a poeira fina para longe do Sol. O resultado é previsível. A cauda sempre aponta na direção oposta à do Sol. Isso não é uma teoria à espera de ser testada, mas sim uma observação que se repete milhares de vezes. Desde cometas famosos visíveis a olho nu até objetos tênues captados apenas por telescópios potentes,
A direção da cauda permanece uma das características mais confiáveis da astronomia. Mesmo quando os cometas apresentam formas complexas, se fragmentam ou liberam jatos irregulares, o comportamento geral ainda segue essa regra. Não há exceções naturais confirmadas. Caudas de íons podem parecer retas, enquanto caudas de poeira são curvas. Os jatos podem oscilar e mudar de direção conforme o núcleo gira, mas a direção que os rege nunca muda. O Sol empurra, o material responde. Essa relação tem sido documentada desde os primórdios da observação espacial e reforçada por todos os principais levantamentos de cometas desde então. Isso é importante porque a ciência dos cometas depende disso. Os pesquisadores usam a direção da cauda para estimar o tamanho das partículas, a composição do gás e a interação com o plasma solar. A regra não é meramente estética, mas sim estrutural. Se a removermos, muito do que pensamos saber sobre o comportamento dos cometas começará a vacilar. É por isso que o 3I Atlas se destaca imediatamente. Se um objeto realmente ignora tanto o vento solar quanto a pressão da radiação, o problema não é uma pequena anomalia ou um artefato da câmera. Isso atinge o próprio fundamento do modelo cometa. Uma única imagem estranha poderia ser descartada. Uma distorção temporária poderia ser debatida, mas um comportamento persistente que contradiz essa regra não pode ser ignorado. Quando um cometa deixa de se comportar como um cometa, a classificação deixa de ser um problema de nomenclatura, torna-se um problema de física. Ou o objeto opera sob forças que compreendemos mal, ou não é o que pensávamos que fosse. E é aqui que a situação com 3 Atlas deixa de ser incomum e se torna perturbadora. Não se trata apenas de subverter a regra. Não se trata apenas de flertar com os limites do esperado. Parece ignorar toda a estrutura. 3 Atlas não quebra apenas uma regra. Quebra todas de uma só vez. Quando os astrônomos ouvem pela primeira vez a expressão anticauda, não entram em pânico imediatamente. Esse termo já existe na ciência dos cometas e geralmente vem com uma explicação simples. Em casos raros, um cometa pode parecer desenvolver uma cauda que aponta para o Sol devido à perspectiva. Da Terra, o ângulo de visão está ligeiramente incorreto e a geometria engana o olho. O material continua se afastando do Sol, apenas parece estar invertido. Essa ilusão já foi documentada anteriormente. Nesses casos, a chamada anticauda é fina, temporária e altamente dependente da localização do observador. Conforme a Terra se move ao longo de sua órbita, o efeito desaparece. A estrutura muda rapidamente. Mais importante ainda, quando os cientistas modelam o movimento da poeira e do gás em 3. Em termos de dimensões, tudo ainda segue a mesma regra física. O vento solar empurra para fora. A pressão da radiação faz o resto. É por isso que as anticaudas nunca ameaçaram a teoria dos cometas. São peculiaridades visuais, não contradições físicas. Mas o Atlas de 3E não se comporta dessa maneira. Neste caso, a orientação incomum da cauda não é passageira. Ela não se altera quando o ângulo de visão muda em múltiplas observações usando diferentes instrumentos e métodos de processamento. A estrutura mantém sua direção. A cauda permanece fixa numa orientação que não deveria ser estável se fosse apenas um efeito de perspectiva. Ainda mais preocupante é a própria estrutura. As anticaudas em perspectiva geralmente envolvem finas camadas de poeira alinhadas ao longo do plano orbital do cometa. Elas parecem delicadas e bem definidas. O que se observa em torno de 3 Atlas é mais amplo e persistente. A geometria não corresponde aos exemplos clássicos que os astrônomos usam para descartar ilusões de ótica. Os modelos que explicam com sucesso as clássicas anticaudas enfrentam dificuldades aqui. Quando os pesquisadores tentam reconstruir o ângulo de visão e o movimento das partículas, a matemática se recusa a chegar a um consenso. A orientação deveria se inverter. Não se inverte. O material deveria se espalhar ou enfraquecer. Permanece coerente. É aqui que a discussão muda da óptica para a física. Se a cauda fosse realmente feita de poeira expelida pela luz solar, a perspectiva por si só não conseguiria mantê-la apontando para o lado errado por tanto tempo. Seria necessário que algo mais estivesse moldando a poeira cometária, ou que o próprio material se comportasse de maneira muito diferente de tudo o que a poeira cometária já fez antes. Isso coloca os cientistas diante de uma escolha desconfortável. Ou múltiplas observações independentes são todas enganosas da mesma maneira, o que é improvável, ou a antítese do Atlas de 3E não é uma ilusão. E se não for uma ilusão, então não é apenas uma curiosidade.
torna-se um paradoxo, porque uma vez que se remove a perspectiva da equação, a questão deixa de ser como estamos vendo o Atlas de 3 olhos e torna-se muito mais direta. Se essa anticauda for real, que força a mantém no lugar? E o que exatamente a produz? Para testar se o Atlas de 3 é realmente inédito, a única abordagem justa é a comparação. Não com cometas comuns, mas com os mais estranhos já registrados. E um nome aparece repetidamente nas pesquisas sobre cometas: Cometa Lovejoy. Lovejoy ganhou sua reputação por se recusar a se comportar silenciosamente. Sobreviveu a uma passagem extremamente próxima do Sol, perdeu enormes quantidades de material e produziu múltiplos jatos que irromperam de diferentes regiões de seu núcleo. Sua composição química era incomum, sua atividade violenta. Por um tempo desafiou os modelos e forçou os cientistas a aprimorarem sua compreensão de como corpos gelados frágeis podiam suportar calor extremo. Mesmo assim, Lovejoy obedecia às regras. Cada jato produzido se curvava na direção oposta ao Sol. Gases ionizados fluíam ao longo das linhas do campo magnético moldadas pelo vento solar. Plumas de poeira se curvavam sob a pressão da radiação. As formas eram complexas, às vezes caóticas, mas a direção nunca estava em dúvida. Não importava o quão intensa a atividade se tornasse, o ambiente do Sol sempre prevalecia. Esse é o ponto crucial. No vasto arquivo de observações de cometas, os cientistas catalogaram objetos com composições bizarras, núcleos fragmentados, explosões repentinas e jatos extremamente assimétricos. Algumas giram rapidamente, outras tombam, algumas parecem expelir material de forma irregular, criando ilusões momentâneas de desafio. Mas quando os dados são analisados ao longo do tempo, o mesmo padrão sempre se reafirma. O Sol domina, o material responde. Não há nenhum caso confirmado em que todos os jatos principais de um cometa ignorem o vento solar simultaneamente. É aqui que o Atlas de 3 olhos se diferencia até mesmo das comparações mais extremas. Vários jatos são visíveis, não um, nem dois, mas vários. E eles não são curvos. Eles não se espalham, não se adaptam à situação, mantêm sua orientação como se o ambiente ao redor não importasse. Só isso já coloca o Atlas de 3 olhos fora do catálogo. Se apenas um jato se comportasse de forma estranha, a culpa poderia ser atribuída à rotação, ao sombreamento ou à atividade irregular da superfície. Se o efeito fosse breve, poderia ser atribuído à coincidência temporal. Mas quando todos os fluxos de radiação visíveis demonstram a mesma indiferença à influência solar, a coincidência deixa de ser uma explicação convincente. É por isso que as comparações com o cometa Lovejoy e outros cometas estranhos acabam falhando. Esses objetos expandiram os limites do comportamento conhecido, mas nunca escaparam completamente do sistema. Eles distorcem as regras sem quebrá-las. O Atlas 3i não distorce nada. Ele opera de uma maneira que as categorias existentes não conseguem conter confortavelmente. Seu comportamento não se situa na fronteira da ciência dos cometas. Ele a ultrapassa e essa é a reviravolta que muda tudo. Não se trata de uma única característica estranha que possa ser explicada posteriormente. É um padrão consistente observado em todas as observações. Um padrão que não existe em nenhum outro lugar no registro de cometas. 3 Atlas não é apenas estranho, ele representa um tipo de comportamento totalmente novo. Diante de um comportamento que se recusa a se encaixar nos modelos existentes, os cientistas naturalmente buscam primeiro a explicação menos disruptiva. No caso do Atlas de 3, há uma ideia que surge repetidamente. Talvez o objeto esteja liberando grãos de poeira excepcionalmente grandes. Partículas maiores são mais pesadas. Elas respondem mais lentamente ao vento solar e à pressão da radiação. Em teoria, isso poderia ajudar a explicar por que o material não se curva tão drasticamente quanto o esperado. Em teoria, isso parece razoável. O tamanho das partículas de poeira importa. Partículas finas são facilmente deslocadas, enquanto grãos maiores tendem a permanecer mais próximos de sua trajetória original. Sabe-se que alguns cometas liberam aglomerados em vez de pó, especialmente durante erupções violentas. Se o cometa 3 Atlas fosse dominado por grandes detritos, sua cauda poderia parecer mais rígida e menos responsiva. Mas essa explicação encontra problemas quase imediatamente. A desgaseificação natural não separa a poeira por tamanho. Quando o material congelado sublima, ele libera uma mistura. Grãos grandes, grãos pequenos e gás são expelidos juntos. Isso não é uma suposição. É algo confirmado repetidamente por meio de espectroscopia e imagens de cometas comuns. Mesmo quando partículas grandes dominam a estrutura visível, poeira menor está sempre presente no fundo. E as partículas finas de poeira não conseguem se esconder.
Elas são extremamente sensíveis à luz solar, dispersando-a de forma eficiente e formando a clássica cauda de poeira visível em uma ampla gama de comprimentos de onda. Se houver partículas finas de poeira, elas se manifestarão claramente. Observações no infravermelho, imagens na luz visível e outras faixas espectrais as revelam. Essa cauda pode ser tênue ou larga, mas é inevitável. É aqui que o problema se torna sério. Nas observações do 3E Atlas em múltiplas faixas espectrais, a cauda de poeira esperada não aparece. Não há nenhuma pluma secundária se comportando da maneira que as pequenas partículas deveriam. Sem leque gradual, sem curvatura em resposta à pressão solar. O sinal simplesmente não está lá. Essa ausência cria uma contradição. Para explicar o comportamento estranho, o modelo exige grande quantidade de poeira. Mas a física natural exige que grande quantidade de poeira não venha sozinha. A ausência de partículas de poeira finas significa que o mecanismo que supostamente explica as observações também as invalida. Essa lacuna não pode ser corrigida com ângulos melhores ou resolução aprimorada. Se pequenas partículas estivessem presentes, mesmo em quantidades modestas, elas deixariam um rastro. Mas não deixam. Os dados certamente estão silenciosos onde deveria haver ruído. Como resultado, a única explicação natural restante começa a ruir sob o próprio peso. Ela nos pede para aceitar um processo que libera seletivamente grandes quantidades de material, suprimindo todo o resto. Algo que nenhum mecanismo de desgaseificação conhecido jamais demonstrou. Neste ponto, a questão não é mais escolher entre modelos concorrentes. Trata-se de reconhecer que a única explicação natural contradiz as próprias observações que pretende explicar. E quando uma explicação diverge dos dados, a ciência não distorce os dados, ela reabre a questão. Mais um detalhe leva o mistério dos 3 Atlas para um território muito mais desconfortável: sua rotação. A rotação dos cometas não é incomum. Na verdade, a rotação é um dos principais motivos pelos quais os jatos dos cometas raramente parecem estáveis. À medida que o núcleo gira, as regiões ativas entram e saem da luz solar. Os jatos se intensificam, desaparecem, se alargam e se torcem ao longo de horas ou dias. Sua geometria muda. Esse comportamento tem sido observado de forma tão consistente que é usado para estimar taxas de rotação e estrutura da superfície. O Atlas 13.000 não é exceção quando se trata de rotação baseada em variações de brilho e imagens repetidas. Sua taxa de rotação é estimada em aproximadamente 3 voltas completas por dia. Essa velocidade por si só deveria garantir mudanças visíveis em qualquer estrutura de jato ligada à superfície. Mas não é isso que os dados mostram. Em vez de se expandirem ou espiralarem, os jatos do Atlas de 3 olhos mantêm sua forma. Sua geometria permanece notavelmente estável em observações separadas por diferentes períodos de tempo. Elas não se espalham, não se dispersam em arcos, não formam os padrões espirais característicos da rotação de cometas. O movimento esperado simplesmente não ocorre. O único desvio detectado é uma oscilação muito leve. É tão sutil que quase desaparece no ruído. Esse detalhe é importante porque implica algo específico. Se os jatos mal se movem enquanto o corpo gira, sua origem deve estar localizada perto dos polos de rotação. Perto de um polo, a rotação produz um movimento lateral mínimo que pode preservar a direção. Mesmo essa explicação tem um custo. Após o periélio, quando o cometa 3 Atlas passou pelo seu ponto mais próximo do Sol, a geometria dos jatos deveria ter mudado. O estresse térmico, o aquecimento desigual e a perda de massa normalmente alteram o estado de rotação de um cometa. Para manter a mesma orientação do jato posteriormente, o eixo de rotação precisaria se deslocar em aproximadamente 16 graus para compensar, não derivar lentamente nem oscilar de forma imprevisível. Ajustar. Não existe nenhum mecanismo natural conhecido que possa realinhar o eixo de rotação de um cometa com esse nível de precisão em tão pouco tempo, preservando a geometria estável do jato. O torque aleatório resultante da liberação de gases geralmente aumenta o caos, em vez de eliminá-lo. Ele torna a rotação mais desordenada, não mais limpa. É aqui que a probabilidade entra na discussão. Um cometa poderia ter jatos posicionados aleatoriamente quase perfeitamente em seus polos, girar rapidamente, passar pelo periélio, reorientar repentinamente seu eixo e ainda assim preservar a mesma estrutura visível? Em teoria, sim. Na prática, as probabilidades caem drasticamente. Cada requisito isoladamente já seria raro. A ocorrência de todos eles em sequência eleva a coincidência a um patamar que ultrapassa os limites permitidos pela estatística. Não se trata mais de uma questão de sorte ou de um ângulo de visão desfavorável. Trata-se de uma convergência de condições que beira o impossível. Nesse ponto,
O comportamento de 3E Atlas deixa de parecer um exemplo extremo da física de cometas e passa a se assemelhar a algo que nunca foi projetado para se comportar como um cometa. Há apenas um momento confirmado na história da astronomia em que se observou o material se movendo contra a influência do Sol, e isso não aconteceu por acaso. Em julho de 2005, o cometa Nove-P Tempel 1 tornou-se o alvo da missão de impacto profundo da NASA. Um impactor de cobre foi deliberadamente lançado contra a superfície do cometa em alta velocidade. O objetivo era simples: arrancar material do núcleo e observar o que aconteceria. Por um breve momento, o experimento funcionou quase que perfeitamente. Após a colisão, uma pluma de detritos irrompeu em direções que desafiavam o comportamento normal de um cometa. Parte desse material não se curvou imediatamente para longe do Sol. Em vez disso, expandiu-se em padrões inesperados, resistindo temporariamente ao vento solar e à pressão da radiação. Os cientistas registraram o fenômeno cuidadosamente porque sabiam exatamente por que ele ocorreu. Foi forçado. A energia veio da tecnologia, não da natureza. A direção do movimento foi ditada pela geometria do impacto, não pela liberação de gases ou sublimação. À medida que a nuvem de detritos se expandia e diminuía a velocidade, o Sol rapidamente reassumiu o controle. Em pouco tempo, as regras usuais retornaram e o material se comportou como sempre se comporta um material cometário. Esse contexto é importante. Tempel não revelou uma classe oculta de cometas que naturalmente ignoram o Sol. Isso demonstrou como uma intervenção externa extrema pode momentaneamente sobrepujar as forças solares. Sem esse impacto, o comportamento jamais teria ocorrido. Sem a intervenção humana, não haveria precedente. Essa é uma comparação incômoda, porque o que se observa em torno de 3 Atlas se assemelha àquele raro momento. Material mantendo a orientação, jatos mostrando resistência, estrutura que parece indiferente ao ambiente em que se move. No entanto, não houve colisão, nenhuma sonda, nenhum gatilho artificial. Nada atingiu 3 Atlas para forçar o material a se rebelar. Isso deixa uma estranha lacuna no registro. A única vez em que se confirmou que a matéria se moveu contra a influência solar foi quando os humanos o fizeram acontecer. Em todos os outros casos documentados, a natureza seguiu as regras. Até mesmo os cometas mais estranhos acabaram por se adequar. O Atlas de 3E não apresenta um evento de impacto específico para apontar. Não há cratera a ser culpada. Nenhuma explosão de energia para explicar a direção do movimento. O comportamento parece contínuo, não explosivo, ordenado, não caótico. É aqui que a história deixa de oferecer explicações convenientes. Se o único exemplo comprovado de material resistente ao Sol exigiu intervenção humana e 3 Atlas apresentam um comportamento semelhante sem nenhum fator desencadeante conhecido, então a comparação torna-se inevitável, não como uma conclusão, mas como uma questão. Se esse fenômeno é tão raro que só apareceu uma vez antes e apenas quando o forçamos a aparecer, então o que significa quando o vemos ocorrer espontaneamente? Nesse ponto, o problema com o Atlas de 3 faces não se resume mais a rótulos, pode muito bem ser um objeto natural. Nada nos dados força uma conclusão drástica. Mas o que as evidências deixam claro é algo muito mais específico. Seja lá o que for o 3E Atlas, ele não se comporta como nenhum cometa já estudado e confirmado. Em todos os capítulos desta investigação, o mesmo padrão se repete. A cauda não responde às forças solares da maneira que o material cometário deveria. Múltiplos jatos mantêm uma geometria estável em vez de se torcerem com a rotação. Nenhuma explicação natural falha completamente ou contradiz as observações que pretende explicar. Em conjunto, essas não são pequenas lacunas em um modelo, são incompatibilidades estruturais. É por isso que a cautela é importante aqui. A NASA já enfrentou momentos como este antes, em que a especulação pública se sobrepôs em muito à ciência comprovada. Um dos exemplos mais dolorosos ocorreu após a passagem do cometa Hale-Bopp no final da década de 1990, quando a desinformação se transformou em uma tragédia envolvendo o grupo Heaven's Gate. Desde então, a moderação não tem sido uma fraqueza, mas sim uma lição. Este vídeo não afirma que o Atlas de 3E seja artificial, inteligente ou algo além da natureza. Ele não substitui a imaginação por evidências. Em vez disso, destaca uma verdade mais simples e incômoda. A classificação não é uma certeza. Chamar algo de cometa não faz com que se comporte como tal. A ciência avança quando as anomalias permanecem sem solução por tempo suficiente para serem estudadas adequadamente. Às vezes, a resposta mais honesta não é uma definição, mas sim o reconhecimento de que os dados ultrapassaram os limites em que foram colocados.
Portanto, a verdadeira questão não é o que o Atlas de Threi possa ser, mas sim o que ele claramente não é. E isso deixa uma pergunta sem resposta, impossível de ignorar. Se ele não se comporta como um cometa, então o que estamos realmente observando? Compartilhe suas ideias nos comentários. E se você quiser continuar acompanhando os mistérios não resolvidos que moldam nossa compreensão do universo, inscreva-se no Mind Gap. Vamos lá!